Vocês já estão conseguindo ver minha tela aí? Alguém pode dar um sinal aí que eu não estou visualizando o chat? Então eu não sei se... Ok, então. Então o que será o nosso trabalho, tá? É uma pesquisa que vocês vão fazer sobre 5 materiais inovadores na construção civil. Quais são as regras aí do nosso trabalho? Nós temos que formar grupos. Vamos tentar formar agora esses grupos aí, tá? Já para mim saber quem são as pessoas. Trabalho grupo entre 4 e 5 pessoas. Um dos materiais deverá estar relacionado com argamassa ou com concreto. Ou seja, o que é isso? Nós temos 5 materiais, dos 5, qualquer que seja, tem que ter um falando que esteja relacionado com argamassa ou com concreto. O trabalho deve ter 2 partes. Na verdade, vai ser uma apresentação, um mini seminário de vocês. A parte teórica, com pesquisa completa dos materiais, incluindo a bibliografia. Esse é o que vocês vão me entregar no dia da apresentação do trabalho. E uma apresentação a qual deve conter o resumo dos materiais pesquisados, demonstrando imagens dos materiais, falar sobre sua origem, função, a composição do material e estrutura interna, as propriedades do material que vocês encontrarem. A apresentação nossa será dividida em 3 dias. Nós somos um grupo aí de 20 pessoas, então um grupo de 5 dará 4 grupos. Então nós vamos fazer um grupo por dia. No último dia nós vamos fazer 2 grupos aí de apresentação. Então o primeiro dia é no dia 8, daqui a 2 semanas, depois dia 15 e depois dia 22. Nessa semana, cada assunto de vocês, cada um apresenta aí um material, explica o que é, por que ele é inovador e por que vocês escolheram esse material, quais são as características dele, as suas composições, a função dele dentro da construção civil, daquele material. E nós vamos debater sobre isso. Então, uma apresentação onde que vocês é que vão apresentar o material e a gente vai discutir sobre esse material. Nós vamos debater um pouco sobre ele e ver por que ele é inovador, se realmente vai ser inovador dentro, né? O que é um material inovador? É um material que não é do costume de todo mundo utilizar. O tijolo, bloco cerâmico é inovador? Não, não é, porque 200 anos que a gente mexe com bloco cerâmico. Nós estamos falando em materiais que realmente trouxe alguma modificação na construção civil, tá? Os materiais apresentados será compartilhado via blog. Vocês vão me entregar por e-mail e eu vou compartilhar com os colegas. E a prova vai ser baseada em aglomerantes, que é o assunto que nós estamos tratando, e será balizada também pelos conteúdos desses trabalhos. Ou seja, então nessas apresentações aqui nós vamos ter que extrair material para uma avaliação do A2 aí. O A2 aí, para vocês que estão começando aí, o A2, a instituição aí, o Projeção, ela obriga a gente a dar uma prova realmente valendo os 10 pontos do bimestre. Então é isso que nós vamos fazer, vamos ter o trabalho e a prova vai valer 10. Mas a prova terá... Sim. Ali é 22 do 6, não? 22 do 6. Tem razão. Tá, perdão aí, é 22 aqui. Vamos voltar ali. 22 do 6. Então, dia 8, dia 15 e dia 22. Então, nós vamos ter essa aula hoje de aglomerantes. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre cimento. A gente vai dar uma focada no cimento, que é o aglomerante principal da nossa matéria. E aí, na outra semana, já a primeira apresentação. Então, hoje nós podemos formar os grupos, né? Eu espero que... Vamos ver se a gente consegue formar os grupos. Eu vou botar uma lista de nomes aqui na tela e a gente vai tentar
montar já o grupo agora de uma vez, já para saber quem são esses grupos. Professor, Sim, a gente já montou um grupo de 5. então já vamos falar que ele é o primeiro grupo aí. Quem são as pessoas? Fala aí. Lucas Santos, Vamos lá, Lucas. Vocês estão vendo a minha tela aí? Lucas Santos, quem mais? É o grupo 1. Larissa Ellen, Larissa Ellen, grupo 1 também. Beatriz Caires, Espera aí. Beatriz Caires. Beatriz Caires, grupo 1. Sim, quem mais? João Victor, João Victor. 4, falta 1. e a Ashley. Ashley Lohane. Tá aqui. Então o grupo 1 tá formado, tá? O grupo 2, a gente vai sortear a ordem de apresentação, tá? Não é o grupo 1 vai ser o primeiro, tá? Nós vamos sortear essa ordem de apresentação aí. Quem se habilita aí, grupo 2 aí, pode falar. Só é importante a gente... Francisco. Oi? Francisco. Oi, Francisco. Francisco, grupo 2, vamos lá. Quem mais, grupo 2? Ajuda aí, Francisco. Quem colega aí que vai participar com vocês? Professor, eu perdi um pouquinho do início, eu não sei como é esse sorteio aí, não. Não, o sorteio eu vou fazer. Nós vamos definir agora quais são os grupos. 1, 2, 3, 4. A nossa turma presencialmente está tendo em torno de 20 pessoas, né? Mas nós somos 35 no total. Nós vamos formar os grupos e nós vamos apresentar naquelas 3 dias que a gente combinou lá. Mas a ordem de apresentação, depois que a gente formar aqui, eu vou sortear. Tá? Grupo 2 aí. Professor, repete o grupo aí. O grupo 1? Grupo 2. Não, o grupo 2 só se manifestou o Francisco aí. Quem mais? Ah, tá. Quem mais no grupo 2? Professor, Sim, deixa eu fazer uma pergunta. sim. Como é que a gente vai interagir para poder fazer esse trabalho? Ué, vocês montam um grupo aí no WhatsApp aí e começa a conversar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Entre vocês. Pode ir lá no Google, na plataforma Google tem vários documentos lá que são compartilhados. Vocês podem criar documento e todo mundo escrever no mesmo documento, ou então vocês vão, entre vocês aí, vocês se organizam. Na verdade, a vida está sendo assim hoje, sabe? A gente está se organizando, cada um no seu cantinho, todo mundo trabalhando no mesmo projeto. É assim que está funcionando. Então, professor, eu fui para uma semana de aula, não conheço ninguém e não sei se eu vou ter grupo para entrar. Tem a opção de fazer sozinha, no caso? Vamos esperar aí, vamos tentar formar o grupo, né? É importante essa interação porque é assim que funciona na vida profissional nossa. Nós vamos estudar o caso aí, tá? O objetivo não é fazer sozinho, o objetivo é fazer em grupo mesmo, tá? Tem algum grupo já formado aí de outras Só matérias? pra avisar que o grupo 1 também não se conhece, mas mesmo assim a gente criou o grupo. Então vamos criar o grupo 2 aí. O grupo 2 é o Francisco, quem mais se Douglas, grupo 2. Douglas. Põe string. Douglas, grupo... Raquel, grupo 2. Raquel. Ana Raquel. Ana Raquel. Vamos lá, Ana. Me coloca também a Alanis, grupo 2. Alanis, grupo 2. Falta um no grupo 2. Orleans, grupo 2. Quem? Orleans. Orleans. Então, o grupo 2 está com 5 pessoas. Vamos lá. Grupo 3. Vamos aí, pessoal. Aí forma o grupo no Zap, divide os materiais. Oi? Jaqueline, grupo 3. Jaqueline. Número 19. Jaqueline, grupo 3. Quem mais? Grupo 3. Vamos lá, pessoal. Então eu posso falar o grupo 4? Peraí, grupo 3. Não, vamos fechar o 3 primeiro aqui. O Everton, quem mais?
Grupo 3, faltam 3 pessoas. Vamos lá. Colega aí do grupo 4, fala aí quem são. Então. Grupo 4. Aline Souza. Aline. Peraí, Aline. Deixa eu ir lá. Aline Souza, grupo Aline Souza. Souza. Quem mais? Alisson Couto. Alisson Couto. Felipe Dias. Felipe Dias. Felipe Dias, 4. E Gabriel Leone. Gabriel Leone. Aí, grupo 3. Vamos voltar aí no grupo 3. Faltam 3 pessoas no grupo 3. Vamos lá. Tem alguém que já tem grupo formado aí? Tô sem grupo ainda. Quem falou aí? Nicolas. Então você vai pro grupo 3, Nicolas, tá? Fechou. Aí vocês entram em contato um com os outros aí, grupo 3, 3 pessoas. Mais um. Professor, Sim, Vitor Matheus no grupo 3. Vitor Matheus, grupo 3. Então 1, 2 e 3. Tá fechado. Grupo 5 aí. Grupo 5, quem ainda não formou grupo, vai se manifestando aí. No chat pra colocar ele. Eu acho que o Gabriel também, Gabriel Dias falou pra colocar em algum grupo. Então peraí, vamos Dá devagar pra aí. fechar o grupo 5 começo com ele. Então grupo 5, vamos. É o Arthur Pereira. Arthur Pereira, grupo 5, ok. Quem mais? E Gabriel Dias. Gabriel Dias. Eles são adversários, pedi. Aí o resto eu já não sei. Então, grupo 5, faltam pelo menos. Eu sou Tuane, tô sem grupo. Tuane? Isso. Tuane, grupo 5 então, Tuane, tá? Tuane, grupo 5. Grupo. Vamos ver quantos se manifestaram aqui hoje. Quantos tem na chamada aí? Nós estamos com 21. Vê na chamada se quantos tem. Professor? Sim? Pode falar? Desculpa a interrupção, é porque eu estou tendo que trabalhar agora à noite. Sim. Eu não ouvi direito o que falou no início da aula. Você pode repetir, por favor, sobre esse negócio dos grupos? Sim, João. A gente. Vou botar aqui em tela aqui para você ver. Ó, o grupo é o seguinte, nós vamos fazer um trabalho, o conteúdo do trabalho, 5 materiais inovadores na construção, tá? Pesquisa de vocês aí. Então, 5 materiais inovadores na construção. Então, tem que ser inovador. Não vamos falar de bloco cerâmico, porque o bloco cerâmico não é inovador, tem que pesquisar. As datas de apresentação serão dia 8, dia 15 e dia 22. Nós vamos sortear essas apresentações aqui. E agora nós estamos formando os grupos. O trabalho, o conteúdo do trabalho, ele será, vai fazer parte da avaliação 2 aqui, tá? Entendeu? Entendi, obrigado. Então, só que aí agora nós estamos na formação dos grupos. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Eu acho que para quem está presente, alguém está sem grupo ainda aí? Quem está presente? Tem alguém sem grupo? Bom, considerando que todos que estão aí estão com grupo, vai valer até a chamada de hoje, essa presença aí já. Então vamos agora para os sorteios, tá? Então, o grupo 1, se cair um número de 1 a 100, vai ser, nós vamos, do grupo 1. De 101 a 200 é o grupo 2.
Grupo 3 de 201 a 300. Grupo 4, nós somos 5 grupos, de 301 a 400, e grupo 5 de 401 a 500. Então nós vamos sortear, fazer um sorteio aqui para as datas, tá? Vamos sortear primeiro o primeiro dia, que vai ser dia 8. Quem vai apresentar no dia 8, tá? Vamos sortear aqui pra gente fazer um sorteio aí. Então de 1 a 500, né? De 1 a 500, é. Professor, Sim. eu entrei quando a gente já estava escolhendo os grupos. O senhor já separou o tema? O tema já. O tema é o seguinte, vou voltar aqui para vocês. Tema é esse. Vocês vão pesquisar 5 materiais inovadores na construção civil. Esse é o tema nosso. Então, o que vocês vão apresentar? Materiais que não sejam comuns e que vocês vão apresentar propriedades dele, o que tem que ter a origem do material, a função do material, a composição do material, a estrutura interna, ou seja, as propriedades do material. E aí vai ficar a critério. Pode até acontecer de ter materiais repetidos na apresentação, não tem problema. O que vai acontecer é uma abordagem diferente de cada um. Então, cada semana um grupo apresenta. Então, está livre dentro desses temas, 5 materiais inovadores. Porém, tem uma exigência que pelo menos um dos materiais estejam envolvidos aqui com argamassa ou concreto, tá? Então, pelo menos um dos materiais esteja envolvido com argamassa ou concreto, tá? Qualquer material que é inovador, ok? Ok, obrigada. Esse materialzinho aqui vai já está lá no blog, só errei a data lá no blog e botei 22/5, na verdade é 22/6. Tá? Ana, manda seu número aí uma mensagem no grupo aí para adicionar no grupo. Ana, Raquel. Então, vamos lá, o sorteio aí, pessoal, de 1 a 500, vamos sortear agora quem vai apresentar na primeira semana, tá ok? Número 80. Então, como eu falei, do 0 a 100 seria o grupo 1. Então, o grupo 1 vai ser do dia 8 do 6 de 20, o grupo 1. Então, o grupo 1 já está fora do sorteio. Então, agora é de 200 a 500. (462) vai ser grupo 5. Grupo 5 vai ser dia 15/6. Agora nós vamos sortear de 200 a 400. Vamos lá. (223). Então, no dia 22, deu o número, deu quanto que eu não me lembro. 223. Então é o grupo 3. Dia 22. Isso. 22/6. Errado. Por quê? Você colocou de 200 a 400. Era de 100 a 400, porque de 100 a 200 é o grupo 2. Entendeu? Verdade. Então, vamos tirar esse aqui. Vamos de novo. (210).
210 deu o grupo 3, né? De qualquer maneira. Então 22 do 6 barra 20, falta o grupo 2 e o grupo 3, de 100 a 400. Então agora volta para o dia 8, tá? R$281. Já deu o grupo 3 de novo. De novo. 350. 350, grupo 4. O grupo 4 vai ser dia 8 também. Então o grupo 2 vai ser dia 15. Então anotem aí, ó. Professor, Sim. o grupo 5 só tem 3 pessoas. Vai ficar assim mesmo? Pode ser 3, se aparecer mais algum colega, vocês incluem aí, porque na chamada todo mundo respondeu aí, pelo menos, né? Então, quem não está presente, na verdade, nem fez a prova, na verdade, pelo que eu estou prestando atenção aí, acho que nem fez a prova. Então, só para registrar aí. Mas se aparecer algum colega queira entrar, então, ó, ficou assim, então, ó, grupo 1 e grupo 4, dia 8. Grupo 1 e grupo 4, dia 8. No dia 15, grupo 2 e o grupo 5. E o grupo 3 no dia 22. Tá ok? Compreenderam aí? Então eu vou postar lá no blog essas datas para a gente poder persegui-las aí, tá bom? Nós vamos então agora para a nossa aula de hoje aí, continuar sobre os aglomerantes aí. Bom, na aula passada nós chegamos até na parte, ia começar sobre gesso. Falamos sobre a cal virgem, cal extinta, sua composição, a aplicação delas. Isso foi objeto da aula passada. Hoje vamos entrar e terminamos falando das normas que atende aí, que são necessárias para a gente poder manusear, fabricar material com base na cal. Então, agora nós vamos falar sobre o gesso, que também é um aglomerante, tá? Proveniente do gipso, tá? O gesso, por exemplo, no Brasil, em Pernambuco, é um dos estados onde mais tem produção de gesso, é o gipso, né? Então, a origem do gesso nosso, o mineral que origina o gesso, é o gipso. Então ele é aquecido a 350 graus, ele perde da sua composição a água e se transforma no pó nosso aglomerante, que é o gesso, tá? Aglomerante mineral obtido a partir da calcinação do gipso. Então, ou seja, lá na natureza a gente tem o gipso, ou gipsita, né? Com esse gipso, ele é aquecido, nas moléculas do gipso evapora, a gente perde hidrogênio e oxigênio, evapora a água, né? E então transforma-se no pozinho que a gente conhece, que é o gesso. E deriva vários tipos de gesso aí, né? O gesso é um aglomerante
dentro daquelas características que nós falamos lá atrás, do tipo aéreo. Ou seja, você precisa da água para fazer a moldagem, porém ele seca, a sua resistência é dada pelo CO2 da atmosfera, né? A gente falou, então ele é um material aéreo. Característica dos materiais aéreos, lembrando, é que a água só participa da mistura, não participa das reações químicas para o endurecimento. E depois de endurecido, se você molhar novamente esse material, ele vai se deteriorar frente à água. Os aglomerantes que são hidráulicos, né? O cimento é um aglomerante hidráulico, a reação química é dada pela hidratação do cimento pela água. Então, depois que ele é endurecido, você pode lavar, molhar o cimento, né? O endurecido, argamassa ou concreto, que não vai acontecer nada. No gesso, não. O gesso, a partir do momento que ele está endurecido, ele tem que estar fora do contato com a água. Se o gesso entrar em contato com a água, ele vai emulsionar e ele vai se deteriorar. Então, quem mora em apartamento aí, tem muito forro de gesso no banheiro, às vezes dá vazamento, a gente observa lá uma mancha amarela no gesso, essa mancha amarela já é o início de deterioração, tá? Então, nós temos o gesso, na composição dele, a anidrita, que é o CaSO4, hemidratos, que é o CaSO4, e a gipsita. Não precisa decorar, pessoal, essas fórmulas químicas do gesso não, tá? Mas quando a gente for tratar em laboratório, precisar de fazer análises químicas, a gente manda para quem é especialista para ver a composição, a qualidade do gesso, tá? Um ensaio que a gente faz para o gesso, o que é importante a gente determinar? É o início e fim de pega dele. O que significa isso? O gesso a gente molda ele com a água. Então, quanto tempo que ele inicia para o endurecimento dele? Então, isso é um fator determinante para a gente manusear o gesso, que ele tem várias aplicações. A gente faz placa de gesso, faz sanca de gesso, revestimento em gesso, a gente aplica gesso direto na parede. Então, uma coisa importante da gente saber é quando é que inicia a pega dele, ou seja, quando é que ele começa a endurecer e quando é que ele termina o endurecimento dele. Então, existe uma classificação, por exemplo, gesso fino para revestimento. Tempo de início dele aqui de pega maior do que 10 minutos e é inferior a 45 minutos a sua secagem. Então, entre 10 minutos e 45 minutos é o tempo que o operário tem para poder fazer a argamassa, aplicar na parede e fazer todo o trabalho de acabamento. Se passar de 45 minutos, certamente ele não vai conseguir dar o acabamento necessário. E o módulo de finura dele é o mesmo cálculo que a gente faz para as areias, menor que 1,10. Gesso grosso para revestimento também é tempo de início de pega de 10 minutos, ou seja, ele vai começar a endurecer em 10 minutos, só assim que você consegue começar a aplicá-lo, né? Antes disso ele vai estar muito mole, com 10 minutos você consegue aplicar. E ele tem duração maior do que 45 minutos, ele pode chegar até 1h30 para secar. Gesso fino para fundição. Gesso fino para fundição são os moldes que a gente faz para sanca de gesso ou molde de material cerâmico. Quando a gente vai para uma louça metálica, por exemplo, ela é fundida num molde de gesso. As sancas, que é aquele acabamento que a gente dá no teto da parede, entre o teto e a parede, chama sanca. Quando ela é de gesso, a gente usa o tempo de pega mais rápido, ou seja, entre 4 minutos e 10 minutos ele já começa a endurecer e termina a sua pega entre 20 e 45 minutos. Esse tipo de ensaio, ele é determinante para a gente poder escolher qual o gesso que a gente vai aplicar. Por exemplo, num revestimento, eu não posso pegar um gesso de pega rápida, senão eu não consigo
aplicar o gesso na parede e dar o acabamento. Então, quando a gente aplica como revestimento, a gente vai usar os gessos de pega mais lenta, ou seja, que demora mais a endurecer. E o ensaio dele, na verdade, é muito simples. A gente faz uma bolacha de gesso com uma peça dessa e a gente marca um tempo lá de minuto em minuto, a gente vai cortando a argamassa e vê quando é que ela começa a endurecer e quando ela endurece totalmente. A gente marca no cronômetro. Se a gente tiver oportunidade, nós vamos fazer esse ensaio no laboratório também. Tá? O gesso, o que acontece com o gesso durante a produção? Ou seja, desde o tempo em que a gente coloca a água, no tempo zero, até no tempo que ele endurece. Inicialmente, o gesso ele encolhe de tamanho na presença da água, ele vai reduzir as suas dimensões, porém, quando ele começa a secagem, ele começa a ganhar volume. Então ele sai de um volume zero, que é a argamassa, que é a mistura do gesso e a água, gera aquela pasta de gesso, e ele tem as dimensões dele estão preservadas. À medida que vai passando o tempo, ele dá um encurtamento nas suas dimensões. Mas à medida que ele vai secando, ele volta a expandir, né? Aí as reações químicas com a atmosfera, ele vai ampliar o seu tamanho. Então, por exemplo, quando a gente faz uma placa de gesso confinada, ou seja, numa bandeja onde as arestas vai restringir a abertura do gesso, ela vai quebrar. Então, por isso que é importante a gente saber que o gesso inicialmente ele diminui de tamanho. Essa aqui é a curva. Com 10 minutos ele reduziu 10%, menos 10% no seu tamanho. E depois ele vai retomando, à medida que o tempo vai passando, ele vai retomando, vai rearranjando a estrutura molecular dele e ele gera ao final uma expansão. Ou seja, o gesso acabado, pronto, ele vai ter uma expansão e por isso a gente controla o início e o fim de pega, porque essa expansão em exagero ela pode causar fissuras no gesso. De modo geral, o gesso que a gente tem aí no mercado tem uma qualidade suficiente para não causar essas fissuras. Então é importante saber aqui que no início da moldagem ele vai ter um encurtamento. Por exemplo, se botar o gesso numa forma para fazer uma sanca, ele vai diminuir de tamanho, mas durante a sua secagem ele vai ter uma expansão. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Aqui é só uma imagem da molécula do gesso, né? Uma imagem de microscópio. Essa medida aqui é 1 milímetro, ou seja, 1 milímetro dividido em 10. A gente tem essa imagem aqui por microscópio. Uma coisa importante do gesso a gente saber é que a resistência dele depende da quantidade de água na sua mistura. O que significa isso? Quanto mais água eu tiver na minha mistura, na minha pasta de gesso, menor vai ser a minha resistência. O que mostra esse gráfico aqui para a gente observar? Ó? Nesse eixo horizontal é a relação água-gesso, ou seja, para 1 kg de gesso eu tenho meio quilo de água, para 1 kg de gesso eu tenho 600 gramas de água. Para 1 kg de gesso eu tenho 700 gramas de água. Para 1 kg de gesso eu tenho 800 gramas e assim vai, de água. Ou seja, eu estou aumentando a minha quantidade de água no meu gesso. E o que está aqui no vertical? Aqui? No vertical estão as resistências, medida em laboratório. A gente pega um corpinho de prova, vai medir qual que é a resistência do gesso. Ele vai de 0 a 20 MPa. MPa é uma medida de resistência. 20 MPa, por exemplo, significa 200 kg por centímetro quadrado. Né? Então, 2,5 MPa é 25 kg por centímetro quadrado de resistência. Então, quanto maior a mistura, a quantidade de água, menor vai ser a minha resistência. É fácil a gente perceber isso porque a água não faz parte das reações químicas do gesso. O que acontece com a água? A água vai evaporar. Se ela evapora, o que fica no lugar dela? Vai ficar os poros.
Então, quanto mais água, mais poro. Quanto mais poro, menos resistente vai ser a nossa peça de gesso que a gente produziu. Então, na verdade, o gesso não tem função estrutural, né? Mas as placas de gesso, por exemplo, de forro, de áreas, se a gente for fazer o tamanho, definir o tamanho da placa, eu tenho que saber qual que é a resistência dela. Quanto maior a placa, maior tem que ser a resistência. Bom, esse é um dado para vocês aí anotarem. Então, o gesso, a sua aplicação, a gente tem em revestimentos em paredes, revestimentos em teto, são as sancas que eu acabei de falar para vocês. Essa parte horizontal aqui do teto também pode ser em placas de gesso. E as sancas são fundidas numa forminha fora, ela seca e você aplica ela aqui no local. Aí mais um exemplo de forro de gesso. Então essas sancas, o gesso é bom porque ele assume qualquer forma que você fizer. Se você tiver profissionais com habilidade, vai conseguir dar qualquer forma, formas retas, formas curvas, isso tudo aqui é produzido em gesso. Hoje a gente já tem essas mesmas sancas em polietileno, em EPS na verdade, que parece um isopor, mas a gente usou durante muitos anos as sancas de gesso e ainda usa em forro gesso. A gente tem o gesso em paredes de gesso acartonado também, só que nas paredes de gesso acartonado, o que a gente enxerga, na verdade, a gente enxerga um cartão, né, que é um papelão, é um cartão à base de papel, o gesso vai estar envelopado aqui dentro. Então o que dá resistência na parede, na verdade, é esse cartão que é colado no gesso. Tá? É uma placa de gesso, cola um cartão de um lado, cola um cartão do outro e tem uma resistência X lá, característica para cada tipo de placa de gesso. Então é uma das aplicações do gesso aí. A gente tem o gesso como revestimento aplicado direto na parede. A gente pode, em vez de fazer um revestimento de reboco de cimento, areia e cal, ou cimento, areia e algum aditivo, a gente pode aplicar o gesso direto na parede. Onde que a gente aplica esse gesso? A gente só não aplica o gesso direto na parede, só não pode em ambientes onde está sujeito à umidade. Agora, em salas e quartos, a gente pode aplicar e ele tem um aspecto bastante bonito, ele é bem resistente e, na verdade, quando você faz um revestimento desse aqui, todo em gesso, esse aqui é uma parede acabada em gesso, ele gera uma economia nos demais materiais, ou seja, na massa corrida de pintura e na própria tinta. Porque como ele é muito liso, menos poroso do que um reboco, por exemplo, então o consumo de material de pintura é menor. Então daí a vantagem de se usar o gesso como revestimento. E a gente começou usando o gesso, em Brasília usa muito pouco, mas Rio e São Paulo usa demais, Belo Horizonte usa muito. E ele traz uma economia muito grande e ele é mais barato do que um revestimento em gesso, é mais barato do que um revestimento em argamassa e cimento. As espessuras dele normalmente geram em torno de meio centímetro a 1 centímetro aplicado, enquanto que o reboco vai de 1 centímetro a 2,5. Então o consumo de material com gesso é menor do que da argamassa. Sequência para a gente aplicar o gesso na obra por exemplo, em tetos. Quando eu tenho revestimento da parede bloco cerâmico, eu posso aplicar direto o gesso. Porém, no teto, o concreto, ele tem desmoldante na forma de concreto, fica sujeira na parede, então é necessário que a gente primeiro aplique um chapisco, que aqui para o gesso a gente usa o chapisco rolado, é uma nata de cimento e areia, e a gente rola com cola, rola no teto e em seguida a gente aplica o gesso. As paredes é importante elas estarem úmidas, né? Não encharcadas, para poder o gesso não perder água para a parede, né? A água da argamassa ficar na argamassa, não ir para a parede.
Porque tanto o bloco cerâmico quanto o bloco de concreto, no bloco cerâmico mais ainda, ele suga muita água. Então, se ele suga muita água, ele pode tirar a resistência do revestimento. A gente faz a mistura do gesso na sequência, aplica no teto, aplica nas paredes, faz os cantos, né, teto e parede. Essa é a sequência de aplicação. Depois que você aplica, né, o profissional vem e passa uma régua para alisar esse gesso, tanto na parede quanto no teto. Isso aí a gente pode mostrar mais detalhes para vocês mais à frente aí. A gente tem um gesso para distinguir. Falei que o gesso em contato com a água, ele não pode ter contato com a água. Porém, nos gesso acartonado, existe uma propriedade de gesso que bota-se aditivo na massa do gesso para melhorar a resistência dele contra a umidade. Então, a gente tem os gessos, placas, um reforço de fibra de vidro, que é essa placa rosa, gessos especiais, e a placa de vidro e os aditivos são para melhorar a resistência dele à umidade e impacto, tanto no gesso acartonado quanto no gesso placa. O gesso acartonado, aquele cartão, voltando aqui para vocês, aqui nós estamos vendo um cartão opaco, cinza, né? Assim, meio marronzado. Mas são 3 tipos. A gente tem um cartão rosa, um cartão verde e esse cartão aqui. Esse cartão mais escuro, mais marrom, eles são para áreas não sujeitas à umidade. O cartão verde, ele é para áreas sujeitas à umidade. E o cartão rosa, no caso do gesso acartonado, é para melhorar a resistência ao fogo. Mas em tecnologia dos materiais a gente vai detalhar melhor. Tecnologia de construção, ou é outra matéria de vocês, nós vamos detalhar melhor o gesso acartonado. Por enquanto nós estamos só focando no gesso aglomerante. Aplicação do gesso, a gente tem blocos de alvenaria em gesso, né? Bloco de gesso para parede divisória, cola de gesso, que é um produto em pó específico para a colagem de pré-moldados, ou seja, eu colo esse tijolo de gesso aqui com o próprio gesso em pó e cola, e várias aplicações aí de gesso. Outro aglomerante que nós temos, que podemos, que serve para juntar outros materiais, são os asfaltos. A gente tem o asfalto em várias utilizações da construção civil, desde manta para impermeabilização a material de pavimento, o asfalto que a gente conhece aí. E na verdade o asfalto, ele é a mistura, né, do asfalto líquido, desse líquido que é o CBUQ, com brita e outros materiais que formam o asfalto que vocês conhecem aí. Ele tem essa característica aí de líquido, né, preto, né, matéria hidrocarbonato, que vem do petróleo, de cor preta, presente em muitos petróleos crus, nos quais se encontra dissolvido. Então, na produção do petróleo, uma das matérias-primas extraídas do petróleo é o asfalto, que é o nosso aglomerante. São aglomerantes sendo um poderoso ligante, rapidamente adesivo, altamente impermeável e de longa durabilidade. Na verdade, o aglomerante asfalto, ele se diferencia dos demais porque, na verdade, sua resistência e seu endurecimento, ele dá pelo esfriamento. Ele é um material que vem pronto e ele é aquecido, você faz a mistura e quando ele está aquecido ele não tem resistência, e quando ele esfria é que ele ganha resistência. Então ele é térmico, né? As reações químicas se dão pelo endurecimento do asfalto, mas pelo seu esfriamento. Se você voltar lá e aquecer ele novamente, ele vai desmanchar. Então esse concreto, esse material preto aqui, na fábrica, na verdade a gente chama ele de cimento asfáltico de petróleo, é o CAP,
Quem for trabalhar em infraestrutura vai ouvir muito esse termo aqui, CAP, é cimento, asfalto e concreto. Você usa esse cimento, asfáltico de concreto para produzir o CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente. Então, na destilação lá do petróleo, eu já adiantei isso aqui, você tem vários materiais. Um deles é o nosso asfalto, o nosso aglomerante. Você extrai gasolina, óleo diesel, material para a indústria plástica, benzeno, vários tipos de óleos sintéticos, óleos minerais, na verdade, e o asfalto, tá? É uma das produções do petróleo lá. Então, aplicações aí, ó, do asfalto. Você aplica ele em tapa-buracos, a reciclagem dele é a frio, o material ele é reciclado, você pode cortar o asfalto, levar para a indústria, reciclar ele, tratá-lo novamente e aplicar. Você usa ele para selar fissuras no asfalto, faz micro revestimentos, capa selante. Você tem um selante para fissuras, o asfalto quando trinca você trata com o próprio asfalto. E uma capa selante é quando você tem o asfalto todo deteriorado, você vai recobrir aquele asfalto com uma capa selante. Tratamento antipó, né? Você tem que fazer um tratamento antipó para aplicar. A gente aplica um primer antes, que é a origem do petróleo também. Tratamentos superficiais por penetração. Se você quiser tratar um pavimento, um solo, você pode aplicar, para melhorar a resistência do solo, você pode aplicar o asfalto para poder melhorar, fazer a aglutinação daquele material. Lama asfáltica é muito utilizada para fazer divisórias, por exemplo, de barragens. Você usa para estabilização dos solos. Você usa em pré-misturados a frio. Pintura de ligação é a pintura onde a terra, eu não posso aplicar o asfalto direto sobre a terra, né? Que o pavimento nosso é isso. A gente faz as camadas de terra e brita e depois você aplica uma pintura de ligação que é a base do asfalto para colar o asfalto. Então você a pintura de ligação também tem propriedades, as mesmas propriedades do asfalto. Então o CAP tem essa consistência aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês poderem ver. É bem fluido, né? E quando ele esfria que ele ganha resistência, tá? Isso aqui é a pintura de ligação que eu falei, ó. Você tem a base do pavimento, aplica um primer, né? Que é a pintura de ligação, e depois é que a gente vem com o asfalto. Isso aqui é um aglomerante. Esse material que está aqui, ele é um aglomerante também. Vamos lá. Então, do asfalto, o que a gente precisa saber? CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente. É o nosso asfalto que vocês conhecem aí no dia a dia de vocês aí. Ele é a quente, você pode passar perto lá, a hora que estiver aplicando, vai ver que é quente mesmo. Você pode aplicar ele a frio, mas o que tem maior resistência é o usinado a quente. Você usa cimento de asfalto, que é o CAP 3045 e o CAP 5070. São os materiais utilizados para fazer asfalto. Você tem a imprimação, que essa primeira foto aqui, ó, mostrando aqui, essa é a imprimação. Vou ampliar aqui para vocês. Que é fazer a ligação. Vou tirar toda a poeira que está em cima dessa base que a gente faz de terra compactada, né? O solo compactado. Melhor dizendo, tecnicamente, falar terra está errado. Tecnicamente é o solo compactado. Só que o solo compactado gera poeira. Então a gente faz essa pintura de ligação aqui, que é o prime, para poder depois vir com asfalto. Bom, aqui é uma imagem do asfalto, o nosso aglomerante asfalto. Concreto betuminoso usinado a quente, vem quente mesmo, saindo até a fumaça aqui, dá para perceber na nossa foto aqui. E vocês podem prestar atenção quando passarem por uma pavimentação que estiver sendo executada, botar atenção para poder ver como é feito, né? Então vem nesses caminhões, esse material sai lá da usina, ele
carrega, existe uma usina que prepara esse CBUQ, vem quente e é aplicado a quente. Tá? Existe a aplicação a frio, mas é mais para operações tapa-buraco. Um pavimento de qualidade, o concreto é usinado a quente. Aplicação aí para mantas de impermeabilização, a gente usa o asfalto, né? Mas sempre fazendo uma aplicação de prime para fazer a base aqui. A base, no caso aqui, é uma laje de concreto. Eu não posso aplicar a minha manta asfáltica sobre a minha base de concreto. O que eu tenho que fazer? Eu faço uma pintura de ligação com primer. Esse material também é a base de asfalto para ter uma aderência entre a minha laje de concreto e minha manta que vai ser colada. Essa manta é colada com maçarico, esquenta a manta, ela vai amolecer o asfalto. Esse amolecimento é que vai colar uma peça na outra aqui. Então, das aplicações de impermeabilização. Professor, Sim. Em cima da manta colocar alguma coisa? Pode colocar alguma coisa? Na verdade, tem que colocar. A princípio, se você não for usar, nos Estados Unidos usa muito isso. Você não for usar a laje, não ter tráfego nenhum na laje, você não precisa proteger. Mas no Brasil a gente usa muito as lajes, né? Então usa para pôr ar-condicionado, pôr outros equipamentos. Então você tem que proteger essa manta, porque se ela furar, a sua impermeabilização ela perdeu a eficiência. Então a gente faz, tem vários tipos de proteção dessa manta. Uma das proteções é eu fazer um contrapiso em cima dela. Mas isso a gente vai ver melhor na matéria de tecnologia de construção. O foco nosso aqui é realmente o asfalto como aglomerante, tá? Mas a proteção da manta ela é necessária quando a gente utiliza o ambiente, né? Vai ter tráfego no ambiente. Se cortar a manta, ela vai perder eficiência e vai passar água pelo corte, né? O próprio sapato carrega pedra, carrega areia, acaba a gente estragando essa manta. Nas barragens, aqui é o início da construção de uma barragem, onde vai levantando terra de um lado, do outro, e o núcleo da barragem ela é preenchida com asfalto, com esse aglomerante que a gente está falando, para poder dar uma impermeabilizada na água que vai estar a jusante, não passar para montante. Aliás, que está montante não passar para jusante. Se a água que está retida não passar pela barragem de terra. Quando a barragem é 100% de concreto, não tem isso, mas muitas das barragens que a gente faz, a base dela ela é de terra. Né? As barragens, por exemplo, barragem de rejeito industrial. Nas indústrias que trata minérios, nióbio, ouro, manganês, tem um rejeito que, para não jogar fora, bota nessas barragens. E essas barragens, no núcleo dela, coloca o asfalto justamente para a água que está de um lado não permear para o outro. Bom, nós vamos falar um pouco hoje sobre o cimento Portland, tá? Então nós falamos na primeira aula sobre um aglomerante, a gente falou bastante da cal, e agora nós falamos do gesso e falamos do asfalto como um material, como um aglomerante. O nosso principal material aglomerante na construção civil é o cimento Portland. Inclusive, os ensaios que a gente estava previsto fazer no laboratório, a maioria deles é com cimento, tá? Então, o cimento Portland é o nosso aglomerante. A característica dele é de ser um aglomerante hidráulico. Em sendo hidráulico, as reações químicas, a gente está querendo dizer que as reações químicas, para poder ter ganho de resistência no cimento, ela se dá pela hidratação do grão do cimento pela água. Então o grão é envolvido com a gota d'água, começam as reações químicas de aquecimento, uma termofusão ali, e começa a provocar as ligações químicas entre o cimento, a pedra e a areia, e há ganho de resistência ao longo dos dias, né? Você fez o concreto hoje e ele vai ganhando resistência, até 28 dias ele vai aumentando a sua resistência.
gente vai estudar isso em concreto melhor, tá? Em argamassa e concreto, falar sobre as resistências. Então, definição do cimento porte. É um aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clinker. Clinker é a matéria-prima do cimento, que consiste essencialmente de silicatos de cálcio hidráulicos, usualmente como uma ou mais formas de sulfatos de cálcio, com um produto de adição. Então, basicamente, o que é o cimento? É o calcário misturado com argila, moído, para gerar esse cara aqui, que é o clinker. Então, o que é o clinker? É o calcário misturado na argila, moído e aquecido. Vai para um forno, vira o clinker. Vai fundir a argila com calcário. Esse clinker vira uma pedra dura que vai ser moída finamente, que já vai gerar o cimento. Aí você coloca outras adições para melhorar, diminuir o aquecimento na sua hidratação, melhorar a fissura. Então, o que é o clinker? É um nódulo, ou seja, é uma esfera, né, de 5 a 25 milímetros de diâmetro, de um material sinterizado. O que é esse material sinterizado? Sinterização é forno, tá? Toda vez que a gente leva num forno, a gente sinteriza. Sinterização de argila e calcário, produzido com uma mistura de matérias-primas de composições pré-determinadas. É aquecido em altas temperaturas, resultante da mistura da argila mais o calcário, carbonato de cálcio. Esse é o clinker. Então, o que é o clinker? Argila mais calcário, fundido. E o que é o cimento? É o clinker moído. Fabricação do cimento. Vou falar um pouco para vocês. A produção do cimento é semelhante em qualquer lugar do mundo. A produção de cimento ela é igual. Nós temos no Brasil usinas muito modernas. Em Brasília tem uma muito moderna aí. Em pedreiras são retiradas matéria-prima, né? Você tem lá na mina, você tira o calcário e a argila e outros aditivos. Estas são desintegradas e moídas em um moinho que gera o cru e então transformado em clinker. Essa mistura do calcário e argila moída, a mistura dos dois a gente chama de cru. Depois que ela vai no forno, a gente passa a chamá-lo de clinker. Existe uma pequena mistura de gesso no final dele, ou gipso, gipsita, para poder melhorar as questões térmicas na hidratação do concreto, porque ele gera muito calor. Então o gesso, essa porção de gesso que é colocada lá no cimento, é para diminuir esse aquecimento quando ele for hidratado. Então o que nós vamos ver daqui para frente? O que é o cimento? Nós vamos falar um pouquinho da história do cimento, matérias-primas, etapa do processo produtivo, tipo de cimento e como se comporta o mercado. Então, o cimento é uma commodity. Commodity é aquilo que o mercado é que dá preço, né? Não é o fabricante em si. O mercado internacional bota preço no cimento. É uma commodity de baixa substituibilidade, ou seja, você não consegue substituir o cimento tão simples assim, porque presente em todo tipo de construção, de mais simples moradia até a mais complexa, ou seja, da obra lá nas comunidades até as grandes usinas termoelétricas ou usina nuclear, infraestrutura, estrada, tudo usa cimento. Então, é um dos materiais mais utilizados no mundo, é o cimento. E o cimento, a sua formação principal dele, a aplicação dele, o que nós conhecemos na construção civil, é para a fabricação do concreto, e a gente também tem os cimentos presentes nas argamassas, tá? É um produto homogêneo, com variedade limitada de tipos, como especificações, processo de fabricação semelhantes em todo o mundo. A gente tem no Brasil 5 tipos de cimento que a gente utiliza: CP1, CP2, 3, 4 e 5. A gente vai explicar melhor cada um desses tipos de cimento aí que a gente utiliza. Aí só mais para marcar a história do cimento aí com vocês, importante saber, não precisa decorar. 1756,
a gente usava o cimento, na verdade era a calcinação da argila, quando ela, na presença da água, ela ganhava resistência, né? A argila calcinada, ela era aquecida, né? Levada no forno, ganhava resistência. Em 1824, misturou-se na argila o calcário, então começou a nascer o cimento aqui. E na verdade só em 1824 o cimento que a gente conhece hoje é que foi criado, que é o cimento Portland. Tá? Esse cara aqui, que é o Joseph Aspin, ele detinha a patente do cimento. Hoje não tem patente mais do cimento, só dos cimentos especiais, né? Mas o cimento Portland, a patente hoje é aberta, qualquer um pode produzir. Então, o que se compõe no cimento? Principalmente o calcário, né, e a sílica, né, que está presente nas argilas. Então, o cal e o SiO2 90% do material está aqui, né, 60 a 68% de cal, da cal, e 17 a 25% da sílica. Essas letrinhas aqui, C, S, A, F, M, N, K, são siglas que vai na embalagem do cimento, dependendo dos componentes, tem que ter essa sigla no final. E como material secundário, mas que dá resistência, flexibilidade no cimento, você tem o alumínio, né, que é a alumina, o óxido de ferro, você tem o magnésio, que é a magnesita, trióxido de enxofre e álcalis. Tá? Só que numa proporção bem mais baixa. Alumínio, por exemplo, cimento aluminoso é um cimento utilizado para poder fazer concreto refratário, para combater o calor. Alto forno, por exemplo. Então você tem 2 a 9% na mistura de alumina no cimento. A gente vai falar um pouco melhor de cada um desses aqui. Processo de fabricação lá do cimento. Na aula passada a gente mostrou para vocês um videozinho como que é fabricado o cimento, mas vou só repetir rapidamente aqui. Você tem lá a sua mina de calcário e argila, né? Você cria o seu depósito, você brita o calcário, né? E você moe a sua argila, você mistura os dois, vai para um moinho de cru, a gente chama do cru. O que é o cru? É a mistura da argila e calcário. Depois esse material ele é homogeneizado, ele vai ser aquecido, esse aquecimento vai gerar o que a gente chama de clinker. Vem para cá, depósito de clinker. Esse clinker depois é adicionado alguns outros aditivos para a fabricação de cimento. Você pode botar o gesso, a escória de alto forno, que é um rejeito da siderúrgica do aço. Você pode adicionar mais calcário para poder gerar o seu clinker, gerar o seu cimento. Então você adiciona, pega o clinker, vai para um moinho, e esse moinho é moído esse clinker finamente. A peneira, a gente vai ter oportunidade de ver, que é a peneira 200, tem que passar na peneira 200 para poder considerar que é cimento adequado para uso, e ele vai para o silo e ele é ensacado ou transportado a granel. As empresas de concreto compram o cimento a granel em caminhão, e o consumo maior nas obras é material ensacado. Então é um esquema básico e simples aí de entender sobre a produção do cimento. Processo de fabricação. Então a gente tem lá a extração da matéria-prima. Matéria-prima é o calcário e a argila. Você tem a britagem desse material, a pré-homogeneização e a dosagem, percentual de argila e o percentual de calcário. Você faz a moagem, mistura os dois, o cru, faz a homogeneização desse material, pré-aquece esse material, vai gerar lá o clinker, né? Faz a cozedura dele, o resfriamento, depois a moagem do clinker. A moagem do clinker já é o cimento pronto e vai para embalagem e expedição. Essa é a sequência básica da fabricação do concreto, do cimento. Então a gente tem aqui lá na mina, né,
a pedreira onde você extrai o calcário, né, por britagem, né, faz a explosão, pega esse material grande, vai para os moinhos, esse material é britado, passa pelos britadores, ó, vem a pedra grande e vai britar de maneira a ficar bem fino o material. Depois vai para a pré-homogeneização, esse material britado é transportado, aqui faz a homogeneização e depois vai para os silos. Aí você tem a pré-homogeneização, depois dessa pré-homogeneização você faz o aquecimento, né? E você vai gerar o clinker. Então você tem entre 75% a 80% de calcário e 20% a 25% de argila. Então o nosso clinker é calcário e argila, na proporção de 70 a 30, 75 a 25, 80 a 20. Essa é a proporção, depende do tipo de cimento que se quer fabricar. Tem a moagem do cru, né, que é a definição, definida a proporção das matérias-primas, né, o que você vai misturar, né, tanto a argila quanto o calcário. Simultaneamente você adiciona lá material de sinterização, né, ou a bauxita, que é o alumínio. Você adiciona as cinzas aqui são as pozolanas, são as cinzas, e a escória de alto forno você mistura para poder fazer a composição do seu cimento. Aqui é um silo de moagem do cru, para vocês verem, vou ampliar um pouco aqui para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia na proporção, aqui ó, tem uma vanzinha parada aqui, o tamanho, isso aqui é o da moagem, não é nem os silos de armazenar de cimento, é 3 vezes maior que esse aqui. Então a gente tem lá a homogeneização do cru, né? O material tem que ser todo homogêneo para não ter um cimento com um gradiente diferente. E depois esse cru passa por um pré-aquecimento. Esse forno começa com 900 graus, no interior dele está 1450 graus e depois no final ele é esfriado, vai resfriar e sai lá na produção com 150 graus. Então esse é um forno horizontal, longo, onde o material entra, aqui ele é pré-aquecido, não pode aquecer ele de uma vez, senão ele fissuraria tudo, então ele é pré-aquecido, vem a 900 graus, lá no interior do forno chega a 1450 graus e ao final ele é esfriado. O clinker sai a 150 graus. O clinker são essas bolinhas pretas aqui, ó, vou ampliar para vocês. Dá umas bolinhas de até 25 milímetros de diâmetro e depois essas bolinhas são moídas. Aqui já é o cimento, é o passo antes do cimento. Depois que ele passar no moinho, aqui já vai estar o cimento produzido. O cimento mais forte, né, de maior resistência, é o clinker puro. Né? Esse clinker moído dá o CP1. Aqui esse é o forno, onde é cozido o clinker. As duas vistas do forno para vocês verem. Um forno bem longo, ele chega a essa temperatura de 1450 graus e depois ele é resfriado a 150 graus para poder ir para a moagem. Lá na moagem a 150 graus. Aqui a ampliação de novo do clinker, saindo lá do forno, ele fica incandescente e vai esfriando. Esse arrefecedor é onde ele é resfriado. Ventila o ar nele aqui para ele poder abaixando a temperatura para ir para a moagem. Então ele sai lá de 1400 graus, vai a 150 graus. E ao final é a moagem do clinker, né? Você mistura o gesso. Aí dependendo do tipo de cimento que você queira fazer, você bota alguns tipos de adições. Gesso, cinzas volantes, que são
para melhorar a resistência e a permeabilidade de concreto, escória de alto forno e filler calcário. Então aqui já é o clinker no moinho. Esse aqui eu vou ampliar um pouco para vocês verem. Ele vai ficar moendo aqui, vai ficar batendo essas bolinhas aqui até virar aquele pozinho fino que a gente conhece ensacado aí. Então aqui só para mostrar para vocês a nível de proporção, o clinker, o filler que é utilizado no CP2F, vou explicar melhor depois o que é CP2, o que significa. Você tem o CP2 também, o E, que é com escória. Então, se eu adicionar filler, eu tenho que acrescentar o Fzinho no final. Se eu adicionar escória, a gente coloca esse Ezinho. E se eu adicionar pozolana, eu tenho que colocar o Z no final. Essas adições aqui, pessoal, que a gente coloca no cimento, geralmente é para baratear o custo do cimento. Se eu for fazer o cimento só do clinker, fica muito caro. Aí a gente coloca essas adições para diminuir o custo do cimento. Então, cimento Portland, quando a gente compra o cimento ensacado, ele tem que vir essa nomenclatura para a gente aqui, ó. Isso aqui tem que estar expresso no saco de cimento. O que significa cada parte desse aqui? O CP é de cimento Portland. CP2 é o composto dele, ou seja, basicamente está falando qual que é a finura dele. Eu tenho o filler, eu tenho o cimento mais alguma mistura. O F aqui é o F de filler. Se eu substituir esse E aqui por Z, é porque eu misturei pozolana. E se eu substituir esse F aqui por E, é porque eu adicionei lá na fábrica a escória. E o 32 aqui significa a resistência mínima que esse cimento é capaz de produzir. Ou seja, o fabricante está afirmando para nós que ele consegue atingir uma resistência de 32 MPa ao final de 28 dias. Ou seja, a partir da mistura da água nesse cimento, meu corpo de prova, se eu for levar no laboratório, ele vai atingir no mínimo 32 MPa, que significa 320 kg por centímetro quadrado de resistência. Então, essa é a sigla, essa variação que a gente é obrigado, isso aqui tem que estar, obrigado a ver escrito, expresso no saco de cimento. Então, a gente tem o CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5. E existem outros cimentos especiais, mas a gente não trata deles aqui. Então, tipos de cimento aí, ó. O CP1 é o clinker puro mais gesso. O gesso está aqui na mistura somente para baixar a temperatura do cimento quando ele entra em contato com a água. Né? Entra em contato com a água, ele gera calor. Esse gesso está aqui só para controlar um pouco esse calor. Esse CP1 é o clinker, o gesso puro, e quando tem o finalzinho dele, o S, significa que tem uma pequena adição de calcário, até 5%, ou seja, é o clinker mais 5% de calcário. Esse é o nosso CP1. Já o CP2, cimento Portland composto, é o clinker mais o gesso, mais outra adição, que pode ser o filler calcário, é uma ou outra, não vai ter os dois, tá, pessoal? Vai ser sempre uma ou outra. Pode ser escória de alto forno e pode ser pozolana. Então, o CP2F é filler calcário, o CP2E é porque adicionou escória e o CP2Z é porque adicionou pozolana. Pozolana é uma cinza que tem na natureza, ou cinza de casca de arroz gera as pozolanas. A gente tem o cimento CP3. O cimento CP3 ele já tem uma adição mais forte de escória, ou seja, 35 a 70% desse cimento, na verdade, não é cimento, é escória de alto forno. O que é escória de alto forno, para vocês saberem? No processo siderúrgico do aço,
existe um rejeito que chama escória, ou seja, na produção do aço tem o aço que é o ferro com carbono, mas ele gera uma impureza. Essa impureza lá no alto forno, onde está cozinhando o aço, né, que está fundindo o aço, essa impureza chama escória. Essa escória, depois de inerte, né, ou seja, ela vai para um pátio, fica lá anos para ela se tornar um material inerte, e até 20, 30 anos atrás, esse material a gente não sabia para que usaria esse material. Aí, com os ensaios, laboratório e pesquisa, descobriu que esse material também tem características cimentícias e ele é muito barato. Então, adiciona-se a escória de alto forno no cimento, porém não tem prejuízo de resistência. O que acontece é o crescimento de resistência ser mais lento. Você tem o CP4, que é o cimento pozzolano, ou seja, as cinzas volantes estão presentes. E você tem o CP5, que é o cimento Portland de alta resistência inicial. De todos os cimentos que a gente está citando aqui, o CP1 e o CP5 são os mais resistentes, o que tem maior resistência. Sendo o CP1 muito caro, porque é o clinker puro praticamente, e o cimento Portland Ari aqui, ele tem umas adições nele que nas primeiras idades, nos primeiros dias, o concreto ganha resistência elevada. O que é nas primeiras idades que a gente fala? A gente mede a resistência do concreto ou do cimento nas argamassas no terceiro dia de produção, no 7º dia e há 28 dias. Essas são as datas que a norma preconiza para nós medirmos essa resistência. Então gera uma curva. A curva de 3 dias está com alta resistência. Vai estar lá algum valor. Com 7 dias e com 28. 28 dias é o que é expresso lá no saco de cimento. CP232. Então com 28 dias tem que dar no mínimo aqueles 32 MPa. Só que o cimento Ari, ele vai dar aquela resistência final, porém, por exemplo, com 3 dias, ele tem resistência maior do que o CP2 a 3 dias, por exemplo. O CP2, a resistência dele vai variar com 3 dias, sai de 0, vai a 5 MPa. O CP5, por exemplo, sai de 0, com 3 dias já tem 12 MPa. Com 7 dias já tem 18 MPa. Ou seja, a resistência dele é mais rápida, ele ganha resistência mais rápida. Em obras de pré-moldados e obras onde a necessidade de se produzir é muito grande, a velocidade da obra é maior, normalmente a gente usa o CP5. Todos os outros são muito bons. Na casa de materiais de construção a gente não vai encontrar muito o CP5 não, a gente vai encontrar mais o CP2 e CP3. Então o cimento Ari tem a mesma composição do CP1, a diferença final do material possui alto calor de hidratação, mais fácil de correr retrações e fissuras. Como a resistência está ligada diretamente à reação química dele, então ele gera reações químicas muito fortes nas primeiras idades. Essa reação química de calor, o calor produzido, não é muito bom para o concreto, porque gera muita fissura. Então a gente tem que controlar essa temperatura também. Dependendo do volume de concreto, a gente tem que colocar inclusive gelo na mistura para poder abaixar a temperatura dele. Alguma coisa mais sobre o cimento Portland são as pozzolanas, são materiais silicosos ou sílico-luminoso que em si não apresentam propriedades cimentícias sozinhos, porém, mas que finamente moídas, né? E na presença de água reage quimicamente com hidróxido de cálcio a temperaturas ambientes para formar produtos com propriedades cimentícias. Então, na verdade, essas pozzolanas encontradas na natureza, elas não têm propriedade cimentícia, a não ser que elas sejam moídas finamente e adicionadas lá no nosso cimento. E a escória, essa imagem de baixo aqui, ó, é a escória de alto forno sendo jogada, despejada fora. Ó. Então, lá na produção do aço, o rejeito do aço é a escória. Ele é jogado fora, dispensado, ela esfria, vira uma brita, essa brita é moída
e tem características cimentícias. Cimento porta principais propriedades. A finura, quanto mais fino for o cimento, melhor será a sua qualidade, maior resistência. A gente usa a peneira 200 para garantir que é tudo cimento mesmo, né? Todo o cimento tem que passar na peneira 200. Quanto maior for a área específica na parede blend, é onde a gente mede a massa específica e a área específica do cimento. Quanto maior a área específica, mais fino vai ser esse cimento, mais fácil ele vai se hidratar e mais resistente vai ser esse cimento. Então, a qualidade do cimento está ligado diretamente à finura da sua moagem. Tá? Então, a gente vai... outra propriedade, a finura é importante a gente saber, e o tempo de pega. O que é isso? É igual lá no gesso. Com quanto tempo, a partir da mistura da água na minha pasta de cimento, com quanto tempo ele começa a endurecer? Então, por exemplo, com 1 hora ele começa a endurecer. E com quanto tempo ele para de endurecer? Atinge a resistência média dele ali, inicial, e vai parar de endurecer. Aproximadamente 10 horas. Então, entre a adição da água e ele só vai começar a endurecer em 1 hora e ele endurece totalmente após 10 horas. Então esse é um ensaio que a gente faz no laboratório, esse aqui a gente pode fazer se tiver essa oportunidade, que a gente tem esse equipamento que chama agulha de Vicat. Essa agulhazinha aqui, ela penetra nesse moldezinho do corpo de prova, a gente mede o tempo. No início ela vai penetrar até o fundo e a gente vai medindo o tempo de 30 em 30 segundos, a gente vai medindo, até o momento que ela não penetra totalmente. Vai começar a ter uma marcação aqui. No início ela vai dar no 0, mas com o tempo ela vai começar a dar uma leitura de profundidade aqui. Então, quando ela começar a dar uma profundidade, ela ficar presa, essa agulha começar a ficar presa no fundo, sem tocar nessa lâmina de vidro aqui, é o início da pega. E o fim da pega é quando ela não penetrar mais nessa pasta de cimento. Então, é um ensaio que a gente faz para saber o início de pega e o fim de pega. Isso é importante para nós no concreto, para a gente saber quanto tempo a gente tem para produzir o concreto, lançar nas formas, transportar e lançar nas formas sem ele perder propriedade. Esse é um dos ensaios que a gente pode fazer. Outro ensaio é de expansão, né? O concreto também nas suas reações químicas, ele tem uma ligeira expansão. Essa expansão é medida nessa agulha aqui, ó. Essa abertura aqui. Então, quando a gente faz o molde, ela vai estar fechada e à medida que ele vai secando, ele vai abrindo essa agulha. Ela vai abrir nesse sentido aqui para cá, ó. Essa medida dessa abertura aqui, que é em milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, é que dá a expansão do concreto, do cimento. A gente também tem uma norma que vai medir e falar se esse cimento está autorizado a usar ou não. Outra propriedade do cimento é a resistência, que na verdade é o que mais nos interessa, é a resistência dele a 28 dias. Esse é um ensaio que a gente faz no laboratório, a gente produz um corpinho de prova desse, faz um concreto e leva numa prensa. Essa prensa vai fazer força nesse corpo de prova até que esse material rompa, né? A hora que ele romper, o limite do rompimento é a resistência máxima dele. É um ensaio que a gente vai fazer também no nosso laboratório aí. Bom, agora a gente ia falar mais claramente a composição de cada cimento desse, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, porém vai ficar muito cansativo aqui. Nós vamos dar sequência nisso na próxima aula, então. A gente vai finalizar aqui